Olá, eu sou o Lucas Andrade, editor de Money Report, e converso agora com o Marcos Junk. Ele é pesquisador e professor de agronegócio global do INSPER, e recentemente lançou um livro sobre a parceria Brasil-China para a agricultura e a segurança alimentar. Tudo bem, professor Marcos? Obrigado pela gentileza. Tudo bem, Lucas. É um prazer estar com vocês, participando lá do Money Talks, desse programa tão interessante que vocês fazem. Professor, para a gente abrir essa entrevista, acho que seria legal você contar um pouco mais para a gente do livro. Você pode falar mais de como nasceu a ideia dessa publicação, o que trata a publicação? Pode contar mais detalhes para a gente? Então, na verdade, eu acabei de voltar da Ásia, onde eu vivi durante 4 anos e meio. Eu vivia em Singapura, mas ia todos os meses à China. Então, eu tive durante algum tempo trabalhando para a BRF na Ásia, que estava fazendo alguns investimentos naquela região toda, e depois 2 anos trabalhando para o setor dos exportadores de carnes, de açúcar etanol e mais recentemente de algodão, sabe? E aí eu sempre acreditei nesse período, quando eu tinha lá de conviver com diversos atores da China, né, desde importadores, governo, enfim, a sociedade civil, diversos debates, eu sempre entendi que faltava um livro que explicasse, que conseguisse pensar a relação Brasil-China no longo prazo. Porque essa relação hoje ela é tão importante, né? A China, nesse último mês, já representa 42% da exportação do agro, não é mais apenas a soja como foi no passado, agora tem carnes, algodão, celulose, vários outros produtos, e a gente sempre só conversa sobre o curto prazo, né? Habilitação de plantas, comércio bilateral, faltava uma reflexão mais estruturada do longo prazo dessa relação, né? Olhando, por exemplo, temas como investimentos, sustentabilidade, infraestrutura, inovação, né? E aí surgiu a ideia desse livro, que é um livro em inglês, escrito por 24 professores e pesquisadores e especialistas do Brasil e da China, né? É uma parceria entre a ESALC, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba, a Escola de Agronomia da USP, e a Universidade Agrícola da China, a China Agricultural University, né? Então a gente conseguiu juntar 24 pessoas, são 12 capítulos, todos os capítulos pares são feitos pelos brasileiros, todos os ímpares pelos chineses, e sempre olhando os mesmos temas dos dois ângulos, né? Então acho que foi super interessante, né? É um livro de 430 páginas, um livro longo, mas que tem muita informação e muita reflexão estratégica sobre o que acontece nesses dois países. Professor, relembrando essa trajetória, nessa linha do tempo, essa reaproximação Brasil-China se deu lá na década de 70. De lá para cá, quais foram os momentos mais significativos, mais relevantes para a consolidação hoje dessa parceria? Hoje a China é o principal parceiro comercial do Brasil. De lá para cá, quais foram os momentos mais importantes na sua avaliação? Então, olha, a relação Brasil-China é uma relação antiga na parte política, desde que a China se consolidou, né, depois da guerra, a nova China, mas a parte econômica ela só deslancha a partir do ano 2000, né? O agronegócio já exportava para outras regiões, como o Oriente Médio, há muito mais tempo, mas a China entra como um player importante a partir do ano 2000, e isso é fruto das duas revoluções que aconteceram aqui e lá, né? A revolução aqui no Brasil aconteceu nos anos 70 e foi a ocupação do Centro-Oeste, né? Inicialmente com soja e boi, depois milho, algodão, carnes, açúcar e etanol. E hoje o Brasil é o terceiro maior exportador do planeta em agro, né? E consegue fazer 2, 3 safras por ano na mesma área, quer dizer, uma grande revolução que transformou o Brasil num grande exportador. A China, nos anos 70, também faz uma grande revolução, né? E até aquele momento ela tinha 80% de população no campo, né? E ela movimenta em 40 anos 40% da população do campo para a cidade, né? São mais de 200 milhões de chineses que depois das reformas de Deng Xiaoping foram morar nas cidades e passaram a constituir a principal classe média emergente do planeta. E o Brasil, então, se casa com a China nesse momento. A partir de 2000 começa com a soja e hoje já se diversifica para vários outros produtos, como eu citei, né? Então, eu diria assim que
foi exatamente a urbanização da China, a construção de uma manufatura poderosa e a revolução agrícola que aconteceu aqui no Brasil, em áreas tropicais, que fez com que esse casamento acontecesse e fosse hoje inevitável, né? Mesmo que os governos tenham alguns problemas daqui e de lá, os fatos fizeram com que esse casamento acontecesse, porque a China precisa importar certas commodities que o Brasil tem, tanto na área mineral como na área de agronegócio. Então, atualizando essa situação, você já citou aí, já falou de possíveis divergências entre os governos de lá e daqui. Como você vê essa parceria hoje? Quais são os riscos e também as possibilidades de negócio? Eu falo pelo seguinte: o agro, obviamente, é o protagonista, mas em que outras áreas aí podem ser exploradas tanto dos chineses aqui no Brasil quanto dos brasileiros lá na China? Primeiro, deixa eu só colocar um ponto que eu acho que é muito relevante, Lucas, que é o seguinte: as pessoas dizem que o Brasil hoje tem uma dependência pela China em agronegócio, certo? E é verdade, né? 35, 40% da exportação desse setor, que atinge 100 bilhões de dólares, vai para a China e para Hong Kong. Mas a China também depende do Brasil. O Brasil é o principal fornecedor da China e já responde por 20% das importações da China nessa área. A China é o maior importador do mundo, importa 160 bilhões de dólares e 20% vem daqui. Então, exatamente em função disso, né, que a gente tem que pavimentar uma relação mais estruturada de médio e de longo prazo, olhando formas para que essa parceria fique ainda mais intensa e indo além de comércio, né, entrando nessas outras áreas, investimento, sustentabilidade, hoje uma área fundamental por todo esse debate sobre a Amazônia, etc. A China também tem muitos problemas nessa área, muitas questões, né? Então, eu acho que a gente tem que pavimentar isso, e isso tem que ser feito pelos governos. Mas eu não vejo que haja uma resistência. Eu acho que a gente está caminhando cada vez mais para estarmos juntos. Até porque, como a China hoje tem uma disputa com os Estados Unidos, que não vai terminar tão cedo, a grande alternativa que a China tem em agro é o Brasil. É o investimento no Brasil, é o comércio com o Brasil. E, obviamente, tem vozes que tentam colocar teorias conspiratórias, esse tipo de coisa, mas eu que vivi lá, acompanhei, conheço aquele país, eu posso dizer para você que, sabe, tem muita gente que fala sobre a China sem sequer ter ido à China, né? Acho que as pessoas precisam conhecer melhor a China. A gente tem uma cultura muito ocidental aqui no Brasil, onde a gente sempre conviveu com os Estados Unidos e Europa. A gente tem que estar muito mais presente na Ásia. A Ásia é a grande região dinâmica do mundo, não é só a China, tem o Sudeste Asiático, tem a Índia, tem o Oriente Médio, tem várias regiões lá que são extremamente relevantes para o nosso futuro e aonde a gente tem que estar presente e entender a cultura local, as etnias, as religiões, a forma como se faz negócio, mesmo as línguas locais que não são fáceis. Então, assim, para a gente focar mais nessa parte dos negócios, né? De novo, de que áreas a China pode se beneficiar aqui no Brasil e o Brasil pode tirar proveito lá na China? Você já tocou aí falando de infraestrutura, principalmente aqui no Brasil. Como você vê que essa parceria pode ser aperfeiçoada? Então, o Brasil tem uma deficiência de infraestrutura que está sendo coberta nesse momento, certo? Acho que o Brasil está fazendo nessa década uma revolução que vai mudar os últimos 80 anos, quando a gente cometeu o erro de transportar produtos por caminhão, né? O Brasil deveria ter já há bastante tempo um sistema ferroviário equivalente ao que a China tem ou que os Estados Unidos têm, mas a gente não fez isso. E agora isso está sendo consertado graças ao investimento privado e graças a um ótimo ministro, que é o ministro Tarcísio, né? Agora, vai precisar de capital externo, né? Tanto para construção de novos modais, como para armazéns, para portos, né? Para uma série de outros investimentos que virão para cá. A China certamente pode ser um parceiro na construção da infraestrutura para o agronegócio, né? Uma outra área fundamental é a área de inovação, a área de digitalização, por exemplo, né? Que a China tem feito muitas coisas em e-commerce, em aplicação de digital no campo, em termos de conectividade, que é um problema que o Brasil tem hoje, né? Não se consegue conectar o campo à internet em muitos lugares. Todos os esforços aí
que são necessários para coordenar cadeias produtivas, né? Tem uma revolução acontecendo lá com drones na China, o uso de drones agrícolas. Então, eu vejo que tem muitos outros capítulos que precisam ser trabalhados nessa relação. E quais são os riscos que podem, no caso, afastar os investidores chineses do Brasil? A gente vê que a China também está ampliando sua presença na Argentina, até tomou a liderança do Brasil como parceiro comercial da Argentina. Que riscos podem afastar esses investidores do Brasil e aí não fortalecer mais essa relação, até num contexto que a gente está nessa pandemia, um contexto de crise, e aí o Brasil vai precisar de um capital privado, capital externo, para ter essa reativação da economia? Deixa eu só salientar um ponto importante, quer dizer, a China hoje é o maior comprador do agro brasileiro e um dos maiores investidores. Em 2000, a China comprava da gente $1 bilhão, hoje compra 35 bilhões de dólares, né? 20 bi em soja, depois compra carne bovina, celulose, carne de frango, carne de suína, algodão, açúcar, né? Em quase todos esses produtos, a China é o principal destino do Brasil, né? E não tem outro país hoje que rivalize conosco nesse comércio bilateral, né? Agora, para a gente expandir para outros produtos, acho que a primeira coisa, a gente tem que conseguir, por exemplo, habilitar mais plantas de carne bovina, certo? Nós só temos 100 plantas habilitadas, poderíamos ter muito mais. Esse é um processo lento, complicado. Nesse momento está bom, porque teve uma peste suína na China, teve a Covid, então a gente tem a própria guerra comercial que nos beneficia. Nós temos que sair desses fatores conjunturais e ir para uma relação estrutural mais forte, diversificar produtos, por exemplo. Por que a gente é tão forte em bovinos, suínos e aves e não somos fortes em leite e na parte de pescados, por exemplo, que são áreas que a China compra muito, né? Temos que adicionar mais valor aos produtos exportados. E na questão da infraestrutura, por exemplo, dos investimentos, nós temos que reduzir os riscos regulatórios, né? O que acaba acontecendo com muitos investidores estrangeiros é que eles chegam aqui e ficam assustados com a dificuldade que é para fazer investimento aqui no Brasil, né? Principalmente investimento de longo prazo. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar esse bom momento da infraestrutura lá no governo e conseguir atrair mais investimentos em parceria com empresas brasileiras, né? Eu vejo aí muitas perspectivas nessa área, né? E também na área de tecnologia de forma geral. Professor, falando de um outro tema, o livro trata de segurança alimentar. A gente está no contexto de uma pandemia, essa pandemia que teve o primeiro epicentro lá na China e com questões relacionadas ao alimento. Qual é a importância de discutir esse assunto hoje e como o Brasil pode tirar proveito dessa situação? Então, Lucas, eu acho que esse é um tema da maior relevância. Nós acabamos de publicar no nosso site, no Insperagro Global, um estudo dividido em duas partes sobre o impacto da Covid no agronegócio. A parte 1 fala de cadeias produtivas, comércio e segurança alimentar tradicional, quer dizer, no sentido quantitativo, né, de volumes e preços e competição, né? A segunda parte desse estudo chama-se Zoonoses, Sanidade e Segurança do Alimento, tá? Então, o primeiro texto fala sobre segurança alimentar no aspecto quantitativo, que é o que a gente sempre falou, o Brasil é um grande supridor do mundo nessa área, mas tem um tema novo hoje, que é o aspecto de sanidade e qualidade do alimento em si, né? Você viu que, nessas últimas semanas, a China fechou plantas de 9 países, plantas frigoríficas, por causa do risco de contaminação por Covid, né? Não há nenhuma evidência que fale hoje de contaminação por Covid a partir de ingestão de alimentos, certo? Pode existir a contaminação, sim, nas fábricas, porque há pessoas lá dentro, mas contaminação entre pessoas, né? Pode haver contaminação na hora de se preparar os alimentos pelas pessoas, mas a Covid não passa através do alimento. Mas, apesar disso, a China fez algumas restrições a diversos países, inclusive ao Brasil. Eu acho que esse tema da segurança do alimento, do aspecto da sanidade e da qualidade, vai ser um dos grandes temas do mundo, no mundo pós-pandemia, certo? A gente vai ter
mais e mais restrições aparecendo nessa área, precauções, um debate muito importante que tem que acontecer sobre a heterogeneidade dos sistemas produtivos, né? Por exemplo, você ainda tem na Ásia diversos mercados tradicionais, né, de alimentos frescos que vendem pescados, hortifruti granjeiros, carnes, onde existe também abate de animais domésticos, abate de animais silvestres, um monte de gente andando, né? Pouco controle sanitário, sem refrigeração. Esse tipo de veículo de distribuição de alimentos vai ter que ser muito mais controlado daqui para frente, e eu entendo que isso está no centro da relação Brasil-China, quando se trata de alimentos perecíveis, principalmente. Quando a gente fala muito dessa parceria Brasil-China, tem muito do foco do governo, né? Principalmente o governo federal. Mas com relação ao setor privado, como você vê a evolução do setor privado nessa relação com os chineses? O empresário brasileiro aprendeu a fazer negócio com o chinês? Qual que é a sua percepção? Quais são as dificuldades em relação a isso? Então, eu acho que enquanto a nossa relação era essencialmente em soja, né, porque vamos lembrar que são 20 anos só de relação comercial intensa, principalmente em agronegócio, né, que é o setor campeão. Mais da metade da exportação do Brasil para a China é agro. Né? Enquanto era soja, era uma relação que você entregava o produto lá no porto e não sabia direito o que se passava. Né? Quando a gente passa a exportar carnes, né, quando a gente entra em outros segmentos, como agora a ministra está tentando entrar, a parte de frutas, por exemplo, né? Produtos perecíveis, eventualmente lácteos, né? A gente tem que estar muito mais presente na China, porque todo o processo regulatório é muito mais complicado. O processo de controle de qualidade, de certificação, de rastreabilidade, né? Você está vendo nesse momento o problema da Amazônia, né? Do desmatamento. Não é só a Europa que está reclamando, começou a haver também alguns movimentos na China. O comprador quer ter segurança que o que ele está comprando não vem de desmatamento ilegal, de queimadas ilegais, né? Então, eu acho que isso obriga a maior presença dos nossos empresários na China, seja através das suas empresas, como já acontece com os grandes, né? Você pega JBS, BRF, etc., todo mundo já tem a presença física lá, mas também por empresas médias do setor, cooperativas, empresas médias, têm que estar mais presentes. E as associações empresariais já deviam estar presentes na China há muito tempo. Né? Nesses 4 anos que eu tive lá, eu vi um monte de ações feitas por australianos, por neozelandeses, por chineses, por chilenos, por peruanos, e não vi quase presença física brasileira lá. Eu acho que como nós temos uma relação muito intensa, a gente tem que estar presente também através das nossas entidades empresariais e eu diria também através da formação de opinião, né? Porque uma coisa muito importante é você contar as coisas que têm que ser ditas, por exemplo, sobre a Amazônia, né? Contar em inglês, contar em mandarim, certo? A gente fica conversando aqui dentro entre nós sobre esses problemas, mas no fundo o Brasil em agronegócio está dialogando o tempo todo com o mundo, certo? O setor dinâmico do agro é a exportação. Então a gente tem que prestar conta de qualquer dúvida que haja sobre o nosso país lá fora, e lá fora em inglês, lá fora em mandarim. Professor, para a gente fechar essa entrevista, então, por que o Brasil não consegue ter um ritmo de crescimento como o chinês? O que precisa ser feito para a gente ter vários anos de crescimento e ter um crescimento consolidado e tornar de fato uma potência? Olha, eu acho que o que a China conseguiu fazer no setor manufatureiro, né, é um grande aumento de produtividade. Né? A China, com o seu sistema confucionista, né, um sistema onde existe um Estado forte, uma diretriz forte, quer dizer, a China acertou na mão a partir das reformas dos anos 70 e construiu, se beneficiou muito da globalização e construiu uma das manufaturas mais poderosas do mundo, que hoje rivaliza com os Estados Unidos, né? Numa guerra hegemônica que vai durar boa parte desse século, né? O Brasil, nesse mesmo período, perdeu produtividade, perdeu protagonismo. Com exceção do agronegócio, que é um setor global,
que ganhou produtividade, que mais do que outros países, a indústria manufatureira aqui no Brasil perdeu eficiência, né? Pelo custo do Brasil, pelas instabilidades que a gente tem, pelos riscos regulatórios. A verdade é que o Brasil hoje não tem uma indústria global, né? E se não tiver uma indústria global e um setor de serviços global, a gente nunca vai conseguir rivalizar com a China, né? Agora, a gente tem que lembrar que no século passado, naqueles anos que a China estava obscura, estava sem crescer, o Brasil crescia muito mais do que a China. Nós tivemos décadas de forte crescimento aqui no Brasil, onde a China estava ainda vivendo aquele longo período de desaparecimento do mundo. Porque a China sempre foi um grande gigante, mas ela ficou fora do mundo desde a Revolução Industrial Inglesa em 1820, mais ou menos, por ali, até 1990, né? E o Brasil, nesse período, cresceu muito. Agora, de 90 para cá, infelizmente, a gente cresce de forma medíocre, com baixa produtividade, e sem ter este tipo de crescimento, sem ter as reformas que vão reduzir o tamanho de um Estado hoje, que é paquidérrimo, né, de um setor, despesas públicas que são praticamente incontroláveis nesse momento, sem a gente conseguir fazer essas reformas, a gente não vai conseguir crescer a taxas chinesas, com exceção, por exemplo, de setores como o agro, que esse sim tem um futuro brilhante lá fora, principalmente ligado com a competitividade que o Brasil construiu nessa área. Professor, muito obrigado. Agradeço novamente sua gentileza em conversar com a gente, esclarecer as nossas dúvidas. Muito obrigado, Lucas. Foi um prazer imenso. Conte comigo, né? Vamos aí continuar conversando. Acho que o tema é um tema que sempre terá muito assunto para a gente falar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. O Money Report conversou com o Marcos Janck. Ele é pesquisador e professor de agronegócio global do INSPER. Obrigado pela atenção e até a próxima.